Olá, bem-vindos e bem-vindas! Mais um episódio do Seguro Certo Pode. Você que está acompanhando aí o nosso canal e está assistindo os nossos episódios na sequência, certamente assistiu o episódio anterior e já percebeu que esses nossos convidados que estão aqui são convidados muito especiais, né? O Marcelo de Paula, que é superintendente de negócios da MAG Seguros, e a Tatiane, que é gerente de contas da MAG. Aqui do meu lado está a minha queridíssima Dora, que é a minha inseparável companheira em geral, minha entrevistada, que sabe tudo sobre seguros, e hoje está aqui me dando a maior força para que a gente possa extrair dessas duas grandes figuras que estão aqui o melhor conteúdo. E nós vamos continuar aqui falando, como no episódio anterior eu prometi a vocês, nós fizemos uma breve apresentação da empresa, dos nossos convidados, falamos um pouco de história e etc. E agora eu quero entrar nos produtos da MAG que me chamaram a atenção. Nós estávamos aqui no início da nossa gravação falando sobre seguros e etc. E falando sobre seguros de vida, eu abordei aqui com o Marcelo que seguro de vida é uma coisa que a gente, em geral, faz para beneficiar a esposa, beneficiar os filhos, beneficiar alguém depois que a gente morrer. E ele falou para mim, de jeito nenhum. A MAG tem um produto sensacional que se chama Em Vida. Esse nome me remete ou me sugere que este é uma modalidade de seguro que eu possa aproveitar antes de morrer. Isso me interessou. Eu quero perguntar aqui para o Marcelo, eu quero uma explicação sobre isso. Como é que é isso, Marcelo? Como é que um seguro de vida pode beneficiar o próprio segurado? Perfeito, Gera, perfeito. São ótimas as suas colocações e, de fato, é isso, né? Nós já tínhamos uma linha de produtos que era muito voltada já para a área de benefícios, onde nós tratávamos como uma linha bem-estar, né? Ela é um combo, uma composição de alguns produtos que a gente vai detalhar rapidamente aqui para vocês, mas eles são voltados justamente para que as pessoas possam usar em vida. Então, nada mais sugestivo do que esse nome, né? Para trazer sempre a consciência para as pessoas que a proteção, ela é para quem vai ficar, né? No caso do seguro de morte, mas também temos um leque, um rol de coberturas e benefícios muito importante para o próprio segurado que está fazendo a contratação. Isso que eu disse está certo, Marcelo. É uma modalidade de seguros que vai beneficiar o segurado. Sim, a pessoa está certo isso? Está certo falar assim? Perfeito. Exatamente. A gente desmembra essa cobertura em vida, né? Ela pode ser contratada tanto pela pessoa jurídica quanto pela pessoa física, né? São características diferentes, mas nós temos o combo para as duas modalidades. A gente vai falar um pouquinho mais para a pessoa física rapidamente aqui, porque acho que é o público que hoje está assistindo. Né? Nunca se sabe, mas enfim, espera-se que mais pessoas, ainda que seja pessoa jurídica, de qualquer forma ele é pessoa física também. Né? Inclusive ele pode indicar para a empresa dele que tem esse benefício, para ele muito bem-vindo, ele sugerir, ele falar que ele escutou no podcast e falar para o RH, olha, eu tenho interesse, de repente, você conhecer essa cobertura para liberar para todos os funcionários, por que não? É um benefício. Olha, que boa ideia. Ô, Gera, e esses produtos da MAG, né, que eu já tive a oportunidade de conhecer e por isso mais um motivo, e agradeço tanto ao Marcelo como à Tatiane da MAG que estão aqui para poder divulgar esses produtos que são de extrema importância. São produtos individuais que você vai contratar e usar em vida. Então, eu vou pedir para que eles, né, iniciem falando desses produtos e eu tenho alguns cases para contar desses seguros, da importância deles, eu né? Eu gosto disso. Você gosta de histórias, né, meu amigo? Você gosta. Eu adoro história. Então, eu vou pedir aí a Tati ou ao Marcelo que inicie para falar desses produtos, né? A gente vai fazendo um bate-bola aqui. Exatamente. Isso. E eu e a Tati pode complementar com case, com exemplos, para os nossos amigos entender a importância e a necessidade desses seguros que eles podem contratar individualmente e que muitas pessoas acham que é caro e não é, tem um custo muito especial. Então, vale a pena vocês consultarem. E eu vou aqui junto com os espectadores, com os internautas que estão nos acompanhando, aprendendo e anotando. Eu vou anotando aqui, você vai anotando aí que a gente vai aprender coisas aqui hoje. Por favor. E sabe o que é legal, Gera e Dora, né? Quando esses produtos foram criados, foram desenvolvidos, eles tiveram a preocupação de criar coberturas apartadas, né? Ou seja, coberturas independentes, que não precisem ficar atreladas ao que o mercado trata e chama de uma cobertura básica, né? Então, a linha Bem-Estar, que hoje se chama Em Vida, ela é composta de quais coberturas? Então, nós temos o doenças graves,
que cobre várias patologias, as pessoas podem ter uma proteção, independente de já ter um plano de saúde ou não, e ele também é muito voltado para aquelas pessoas que são profissionais liberais, um Uber, por exemplo, né, que eventualmente não tenha um plano de saúde contratado. A partir do momento que a pessoa diagnosticou aquela doença, ele tem, claro, o produto, todos eles têm as suas regras de carência, franquias, né, as condições gerais detalhadas, mas ele tem uma indenização. Essa indenização, ela é de acordo com o tipo da patologia que foi identificada. Em resumo, né, o objetivo desse seguro, que é o diagnóstico de doenças graves, para mim, como corretor, é um produto que eu mais trabalho, que eu mais ofereço. E a MAG, ela tem esse produto não dentro do seguro de vida, como é a maioria das companhias. Você pode contratar ele individualmente. E, Gera, eu vou te falar, no curso da vida de qualquer um, pode aparecer um diagnóstico de uma doença grave. Engraçado, deixa eu fazer aqui um parêntese, interrompendo vocês, mas eu acho que vale a pena a observação. Eu fui no dentista, e o meu dentista gosta de jogar bola. E ele machucou a perna. E ele falou para mim, eu vou ter que interromper essa sequência de tratamento, que eu preciso fazer um repouso. E eu vou ficar, durante 3 meses, preciso fazer uma cirurgia, eu vou ficar 3 meses sem atender. Aí eu disse para ele assim, um cara como você sobrevive como 3 meses sem atender os seus pacientes? Porque ele ganha... Ele falou, dentista. Olha, eu tenho um seguro que me cobre, um seguro que me indeniza. Aí eu entendi que talvez seja essa. Total. Está super em linha isso que você está falando, Gera. E imagina a cabeça de um profissional liberal, né, da importância que ele tem, seja um dentista, seja um médico. Um jornalista. Um jornalista que trabalha com a sua voz. Isso, né? Exatamente. Que depende fisicamente de estar ali, né, presencialmente, executando as suas atividades. Exato. Então, essas coberturas são justamente para esse amparo, né, para levar essa segurança e essa tranquilidade. No caso do dentista, né, que se acidentou, ele poderia ter o amparo, né, no caso da cirurgia, dentro das regras e procedimentos que são do produto, né, enfim, mas ele poderia também ter uma diária de incapacidade temporária, que é uma cobertura que poucas pessoas falam hoje em dia, e por incrível que pareça, Dora, é a segunda maior carteira da MAG hoje. O que é incapacidade temporária? O que é isso? Então, é justamente isso, né? O profissional liberal, ele trabalha durante um determinado período e tem as suas receitas de acordo com o fruto do trabalho dele. Exato. Se ele ficar incapacitado, como foi o exemplo desse dentista, incessou a renda. Então, ele vai contratar, ele vai falar, olha, eu quero um período X de um valor Y. E ele vai contratar aquilo. Ele encontra lá um valor médio da receita dele, tá? Né? E o seguro vai nessa linha. Só para dar um exemplo, Gera, complementando o que o Marcelo está falando, então vamos supor que esse dentista pegou um afastamento de 90 dias, que você me disse que foi um problema no joelho dele. Alguma coisa na perna que ele teve que... Uma doença no joelho. No caso de doença, né, a MAG tem essa diária... Foi um acidente, no caso. Acidente? Foi jogando bola. Então, Tati, conta para eles como que é essa diária no acidente. Na verdade é o seguinte, ele não tem uma carência, então ele contratou o seguro hoje, tá? Ele se acidentou 1 semana depois. Sim. Ele vai ficar afastado por 90 dias. Isso. Como você disse, né? Isso. Por 90 dias. Ele tem uma franquia, ou seja, a gente começa... Ele tem 2 opções, 7 ou 10. Então, se o médico afastou ele por 90 dias, 10 dias ele não recebe, ele começa a receber a partir do 11º dia. Isso é franquia, ok? É igual franquia de carro. Mas só que ele não precisa pagar, ele só não vai receber. Ele passa a receber, né? Ele passa a receber a partir do 11º dia de afastamento. E essa diária é o valor que ele colocou, né? Então, por exemplo, se ele tem uma renda X, vai determinar lá o valor de uma diária para ele. Entendi. Então, ele vai receber... Entendi, ele fica 10 dias sem receber para pagar a franquia. E, Gera, é importante o seguinte, vocês comentaram muito do profissional liberal, né? Eu sou funcionária da MAG, tá? O que me garante financeiramente é o meu variável. Eu tenho meu salário e tal, mas você concorda que se eu ficar afastada... Você não vai ter o variável. Então, eu tenho esse DIT, que a gente costuma... O mercado chama de DIT, diária por incapacidade temporária. Sim. Eu tenho do meu variável. Porque eu vou ter o meu salário fixo. Olha, é verdade. Eu vou ter o meu salário fixo
porém, eu vou entrar no INSS, se for mais de 30 Aí dias. não vai chegar nunca no que você ganharia trabalhando. Então, eu tenho pelo menos para o meu variável. Então, assim, é importante para o profissional Muito liberal. boa ideia. Porque o profissional liberal, ele só vai ter o INSS e mais nada. Porque, em geral, o salário fixo que esses profissionais recebem é um salário base que é como se fosse uma ajuda, mas ele não te sustenta. Até Exatamente. porque, mês a mês, Sim. você tem uma renda diferente. Exatamente. E ela vai te fazer falta. Com certeza. Muito bem pensado. E você sabe, Gera, por que a gente fala que esses produtos eles são complementares às linhas de saúde hoje, né? Independente da pessoa já ter um plano ou não. Porque são pagas através de indenizações. Independente, por exemplo, no produto de cirurgias, digamos que ele venha utilizar o próprio SUS. Né? Se foi comprovado que aquela cirurgia, né, era uma necessidade realmente dentro do rol de coberturas, ele vai só apresentar o laudo e vai ser indenizado. Né? Mesmo tendo sido feita cirurgia pelo SUS. E isso pode ajudá-lo no quê? Na complementação do medicamento, Exatamente. num tratamento complementar que ele precisa fazer em casa. Ele não precisa comprovar o gasto com a cirurgia. Não ele é tem que reembolso. comprovar a necessidade. Exato. Né? E nós cobrimos 916 procedimentos cirúrgicos. É muito procedimento. Olha que coisa. E assim, é aquilo que a gente gosta de enfatizar. Não é um reembolso. Porque senão ele pensa assim, eu vou para o SUS, eu vou ter que pagar? Não. Não. Você diagnosticou. Você não precisa apresentar a nota. Você tem que apresentar o diagnóstico médico sim. com a necessidade. E sabe o que é interessante também? A gente, além da cirurgias, doenças graves, do DIT, a gente ainda conta com as diárias de internação. Né? A pessoa pode contratar também um prazo. Digamos que ele fala assim, poxa vida, tem um plano que é ambulatorial, que me dá lá o direito a uma consulta, mas e se eu precisar ficar internado? O que vai me amparar? Então, ele também pode contratar essas diárias, inclusive com um adicional de UTI. Então, muitas pessoas não sabem que existe esse tipo de cobertura com essa abrangência. Né? Então, por isso que é sempre importante, e a gente parabeniza vocês por estarem divulgando todas essas oportunidades. Que eu quero trazer aqui hoje. E né? eu chamo tanta atenção aqui, me chamou tanta atenção, e eu sempre comento aqui com a Dora, eu nunca imaginei, eu sou jornalista há 40 e tantos anos, mas eu nunca tive nenhum conhecimento sobre seguro. Eu nunca imaginei e nunca pude testemunhar a importância da presença do corretor de seguros. Porque o corretor de seguros traz todas essas informações, traz todas essas dicas, esses conhecimentos para quem vai contratar o seguro. Eu quero aproveitar então, Gera, para contar um fato aqui, que é um produto da MAG, que é o Doenças Graves, né? Todos esses produtos que eles estão falando, da cirurgia, do seguro cirurgia, da diária por incapacidade temporária, da diária por internação hospitalar. Né? O bem-estar, que dá uma série de serviços que você pode utilizar, né, uma série de assistências que a Tati vai passar para nós. No caso de doenças graves, né, eu vou contar para vocês uma história real, né, de uma segurada minha, uma moça de 45 anos, que foi diagnosticada com esclerose múltipla. E 8 anos atrás, eu tinha feito o seguro dela e coloquei a cobertura de doenças graves. Ofereci, mas ela achou que, nossa, aquilo não precisava, mas enfim, ela aceitou a minha sugestão. Ninguém imaginava que ela ia ter um diagnóstico desse, ainda mais com 45 anos. E ela recebeu a indenização, e é de grande importância. Por quê? Porque o plano de saúde, Gera, muitos deles, não cobre todo o tratamento que a pessoa precisa. Pelo que eu estou entendendo aqui, Dora. Então, assim, um seguro de doenças graves é muito complementar ao seu tratamento de saúde, caso venha acontecer alguma coisa com você. É tipo o câncer de mama. A mulher perde todo o cabelo, né? E ela precisa comprar uma peruca. Tati, fala para nós, quanto que custa uma peruca hoje no mercado? Você tem ideia, Gera? Eu sei que você não precisa. Eu precisaria. Eu sei que você não precisa. Eu acho que precisaria, mas eu não estou me importando com isso, não. Eu tive uma cliente que me ligou um dia, e assim, na época que a gente fez... Acho que eu preciso mais de uma dentadura do que de uma peruca. A dentadura ainda não cobre. Essa segurada me ligou porque eu tinha feito há 6 anos atrás, hoje faz mais, uns 9 anos atrás, eu tinha feito para ela uma consultoria financeira, mostrando para ela as necessidades de todos os produtos que nós tínhamos. Claro que acompanhado com o corretor. Sim. E na época, na ocasião, eu tinha um cartão de visita e acabei deixando meu cartão. E ela me ligou, perguntando se eu tinha contratado, porque ela não achava a pólice e tal, se eu tinha feito a contratação de doenças graves para ela. Eu
Eu falei, olha, eu vou fazer um levantamento, mas eu não tenho certeza. Mas vamos lá. Fiz o levantamento e liguei para ela. Falei, olha, a senhora fez, o contratou. Ela falou, você pode vir na minha casa? Fiz um belo café da tarde para mim. Aí cheguei lá e aí ela falou assim para mim, Tati, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Mas assim, graças a Deus eu tenho plano de saúde, estão me amparando, o meu plano de saúde está cobrindo tudo. Porém, ele não me cobre a compra de uma peruca. De uma peruca. Eu falei, mas a peruca é tão cara assim? Ela falou, não, mas você não tá entendendo. Eu sou super vaidosa. E realmente, ela é muito vaidosa. Ela falou, eu quero fazer uma peruca do meu próprio cabelo. Isso custa uma fortuna. Uma fortuna, assim, 30 mil reais. Como que ela ia fazer? O cabelo foi caindo e ela foi guardando? Não. Ela raspou a cabeça. Aliás, ela ia raspar, né? Até então ela não Ela ia raspar e guardar. Ia guardar e ia fazer a peruca do próprio cabelo dela. E isso custa caro. É diferente de você comprar uma peruca de outra pessoa, com outro cabelo. Não, e tem também perucas sintéticas que dão alergia na cabeça da mulher, ela não consegue usar. Sim. Entendeu? Então, a peruca natural é muito melhor e custa caro. Às vezes, a pessoa não teve essa ideia que a segurada da Tati teve de cortar o próprio cabelo antes de iniciar o tratamento da quimioterapia, para guardar o cabelo, para fazer a peruca do próprio cabelo. Mas se você vai comprar uma peruca hoje de um cabelo natural... É muito caro. É 30 mil reais, né, Tati? Exatamente. E assim, parece que não, mas vamos lá. Você já teve alguém na família que diagnosticou uma doença grave? Não, porque eu saiba, não. Ela desestrutura toda a família já com a situação que está acontecendo. Eu imagino. E para a pessoa, a autoestima é tudo, principalmente para a mulher, que é o bendito cabelo. Sem então, dúvida. assim, Não, esse e não dinheiro... é só o cabelo aí até é um detalhe, não é? Porque... Mas a gente acha que é um detalhe. Não, eu digo o seguinte, mas ela já está abalada porque Sim. ela vai perder um órgão. Em geral, ela vai tirar a mama. Exatamente. E vai, quer dizer... Gente, eu fico imaginando o que significa para uma mulher a retirada de uma mama. Tudo bem que você põe o silicone, que você... É traumático. É traumático. Exatamente. É muito traumático. Mas é para você entender que com esse seguro, ela podia se tratar? Podia, mas ela tinha um convênio, graças a Deus. Só que esse dinheiro ela pode viajar, ela pode... Comprar peruca. Ela pode pintar a casa dela, fazer ajustes na casa dela, a gente não sabe como que vai ser. Adaptações. Adaptações. E outra coisa, assim, na MAG... Quantas doenças, Tati, que vai dar cobertura no diagnóstico de doenças graves? Uma coisa super importante. Tem mais uma hoje, que eu sei, tá? A gente cobre Parkinson, Alzheimer, câncer, 28 doenças, transplantes. E um detalhe, Gera, a maioria das companhias no mercado cessa a cobertura aos 70 anos. A MAG não. Pela expertise da MAG no Vida, nós damos cobertura até 80 anos para o segurado. E detalhe, isso é um grande diferencial. Principalmente Parkinson, AVC, que são as doenças que mais acometem as pessoas acima de 70 anos. E tem 2 doenças a mais na MAG. Eu, falando como corretora, que não tem em outras companhias, que tem cobertura de perda auditiva e perda da visão na cobertura de doenças graves. Marcelo, elas não param de falar, Marcelo. As duas agora, eu preciso perguntar um negócio. E eu ia até complementar, até transplante de órgãos, né? É uma Sim. coisa super importante que as pessoas acabam não se atentando, mas acontece. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou aqui com essa pergunta preparada para fazer para você, mas as duas mulheres conversando não dá, né? É muito conhecimento, né, Gera? É muito conhecimento. E duas mulheres conversando vamos ter que sem fazer mais uns 2 conhecimento, episódios. não para. Hein, Gera, mais uns 2 episódios. Vou ter que fazer menos. mais... Está me parecendo, e veja se eu tenho razão, não importa se eu tenho ou não convênio médico. Este seguro em vida, eu posso contratá-lo ou contratar todos esses benefícios da MAG, independente de eu ter ou não ter seguro-saúde. São coberturas independentes, você pode contratá-las apartadas, independente de você ter ou não ter... O convênio médico. E ainda tem outras, a gente acabou não complementando, mas ainda tem telemedicina, um serviço que você tem descontos em medicamentos, descontos assistência em consultas, nutricional, consulta com psicólogos. Esse serviço completo. Bem-Estar tem vários atendimentos. Sim. Você mostra o tratamento que você está fazendo, você tem descontos em remédios, descontos em consultas, exames. Então é muita Ele opção. É bem completo. É bem completo. Para as pessoas, né, Gera, assim, que querem conhecer um pouco mais, falar um pouquinho mais da parte de bem-estar, saúde da MAG, entre no Instituto de Longevidade. O Instituto de Longevidade é um canal que a MAG oferece para a sociedade. Ele, inclusive, subsidia o governo com informações
para preparação de tabelas, de divulgação para a mídia, de fato. A partir dos dados que a partir dos dados que a MAG gera, que os estudos que ela realiza, né? Então, o nosso telespectador aqui pode acessar o Instituto de Longevidade, pode se cadastrar lá, ele vai ter uma série de serviços disponíveis, cursos gratuitos para pessoas de terceira idade, então é muito bacana. A MAG faz um trabalho social também muito importante. Aliás, a Tati falou assim que tem cobertura de 900 e tantas cirurgias. É no seguro cirurgia. E é uma modalidade que eu posso contratar também, né? Sem dúvida. Durante a contratação deste seguro em vida, eu posso contratar na verdade, quando a gente fala em vida, é um pacote de cobertura. Já é o combo, né? Ele falou que era o combo. Isso. Mas aí, é um detalhe que a Dora, ela gosta de enfatizar, porque assim, esse pacote de em vida são várias coberturas, porém, você também pode contratar ela individualmente. A Mongeral, por ela ser especialista em vida e trabalhar muito com consultoria, a gente consegue ofertar para o segurado o que ele realmente precisa. E vender ideias, né? Especialmente ideias e conhecimentos, né? Vender possibilidades, né? E o profissional mais capacitado para fazer isso, né? E nos apoiar, é o seu corretor. É o corretor. Né? Não tem a menor... E a gente ajuda muito nesse aspecto também, né, Dora? A gente tem programas de incentivos e treinamentos para essas pessoas, né? A conhecerem, e eu aqui aprendendo com vocês, né? E um dia desses, fazendo aqui um bate-papo com a Dora sobre um outro assunto, a gente falava até a questão de cirurgias, essas coisas, eu disse para ela assim, mas se eu tenho um convênio médico, por que eu quero uma cobertura extra, além do convênio médico? Aí ela me deu aqui uma explicação que eu acho que cabe novamente a gente falar a respeito disso, né? E não sou eu que vou falar, eu quero que vocês falem sobre isso. Tati. Na verdade é o seguinte, pensa comigo, o seu convênio, não sei qual é, tá? Mas de repente ele cobre um hospital aqui da região. Eu posso até falar o nome do meu convênio aqui, mas depois eu mandar a fatura. Não, melhor não, Geira. O seu convênio até cobre, mas de repente você quer ir para São Paulo num outro hospital. Sim. Você pode. Quando você tem um seguro Quando cirurgia, você tem o dinheiro para isso. Você pode escolher o médico que você quer fazer, entendeu? Sim. Então, assim, é importante... E o meu convênio, ele cobre, mas cobre do jeito dele, né? No hospital dele, ou que ele indica, ou o médico que esteja à disposição. Exatamente. Isso nós estamos falando para alguém que tem plano. E quem não tem? E quem não tem? E quem não tem vai ficar na fila do SUS? Graças a Deus, ainda nós temos o SUS no Brasil. Sim. Porque todo mundo reclama, mas nós temos. Nós temos. Ainda bem. Mas assim, e se eu tenho o SUS, mas eu tenho a possibilidade de ter um amparo do meu plano, que seria um seguro-cirurgia, uma doenças graves, uma diária para internação hospitalar, um afastamento. Então, esse combo todo é que faz com que você tenha uma proteção e uma tranquilidade. Não, uma vida com mais conforto, né, Sem gente? dúvida. Com menos susto, né? Vamos Sem dizer dúvida. assim, né? Uma Porque proteção. a proteção te dá uma aliviada nesses sustos que a vida de todo mundo pode trazer, né? Já ficou todo mundo quietinho aqui, porque é o seguinte, o Fábio está falando aqui no fone, que ele está dizendo lá o seguinte, fazendo um complemento. O Fábio da nossa equipe aqui, ele tá cuidando de toda a gravação aqui disso. Ele está falando assim, podemos dizer que tem um preço menor que o seguro, sem dúvida, que o convênio médico. Sem dúvida, sem dúvida. Não, é o que eu quero dizer, né? O Seguro Certo pode estar trazendo aqui para vocês informações e conhecimento, porque as pessoas acham que é caro e não é. Procurem, consultem, é o que eu posso recomendar para vocês. Pra gente digamos assim, não dá para fechar o assunto, porque a gente precisaria de mais uns 2 ou 3 episódios para falar de tanta coisa que a MAG tem para oferecer. Mas, para a gente encerrar este episódio e prometendo para os nossos internautas, telespectadores, que nós podemos fazer novos episódios, e para falar ainda, para nos estender sobre essa pauta, não só do seguro em vida, mas também das outras modalidades de seguro que a MAG oferece, em razão da confiabilidade, da longevidade, né, do tempo de existência dessa seguradora, eu acho que a gente podia até combinar de fazer novos episódios aqui. Então, não que eu queira encerrar o papo, porque esse papo acaba não tendo fim. Mas, em razão do nosso tempo, eu acho que nós vamos ter que encerrar esse episódio. Porque senão nós não vamos parar de conversar tanto. Assunto tem bastante. Muitos. Então, eu quero do fundo do coração agradecer ao Marcelo
Hein? Eu também quero. Ah, você também quer. Quero. Então eu vou deixar que a Dora faça os agradecimentos. Pronto. Obrigada, meu parceiro. Ó, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito satisfeito, porque a gente trouxe informações importantes para os nossos telespectadores. E o Gera, esse maravilhoso, né, Tati, que você conheceu e viu como é que ele conduz a gente? Perfeito. Obrigada, Gera. Obrigada Ganhou por mais uma convidar fã. mais um. Olha lá, ó, tá vendo? Obrigada. Pode encerrar, meu amigo. Obrigado, Dora, pela sua confiança. Obrigado, Tati, pela sua presença. Marcelo, adorei conhecer vocês. Nós que agradecemos a Muitíssimo oportunidade. obrigado. Eu tive a oportunidade de conhecer a Tati uns dias antes aí, numa festa que nós fizemos um churrasco na casa de uma pessoa e não te convidaram, né? Estão devendo essa. Já estou na listinha do próximo. Mas bota na lista aí que na próxima a gente está aí. Pode deixar. Ô, Gera, mas agradecer também a oportunidade de vocês abrirem esse espaço super importante, né? Um tema de extrema relevância, extrema importância. Eu que agradeço. A gente tem um espaço gigantesco de colocação de seguro no nosso país. Menos de 15% da nossa população tem proteção e precisa. Então, o corretor hoje faz esse trabalho de disseminar, de divulgar. Continuem. É um trabalho, um gesto de amor, de proteção. Obrigada. Né? E a gente, as companhias, né, a MAG e as demais companhias de mercado como um todo, estão do lado de cá também sempre se desenvolvendo. Exatamente. Isso aqui também é subsídio para que a gente leve para dentro de casa, melhore nossos produtos. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Muito bem. Então, eu quero já deixar o convite feito a vocês dois para voltarem para novos episódios, para a gente continuar falando desses produtos da MAG, para continuar levando informações relevantes a todas as pessoas que nos assistem e buscam o nosso canal. O nome do nosso canal é sugestivo, Seguro Certo Pode. Quem procura o nosso canal porque tem um interesse no assunto e ninguém melhor que vocês dois, sob a batuta da Dora, para falar deste assunto. Muitíssimo obrigado. Sucesso a todos vocês. A você que está nos assistindo e que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua paciência, obrigado por estar conosco. Continue conosco, assinarem aí o sininho que no próximo vídeo você vai receber uma notificação de um vídeo novo no nosso canal. Grande abraço a vocês. Estejam seguros. Tchau.